Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira à noite, dia 8 de agosto. Aqui está o forro PVC que eu pintei no último vlog, de um lado. Agora eu vou pintar de outro lado. Se você não assistiu o vlog anterior, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou fazendo uma prateleira para os meus sapatos. Uma prateleira, uma sapateira, né, que vai ficar na parede, presa com mãos francesas. Essa não é a primeira. Eu já tenho mais duas, só que as outras duas, elas foram feitas com pallets. Como os meus pallets estão no fim, agora eu só tenho alguns que estão rachados, eu decidi fazer essa última com forro PVC e utilizar esses pallets que estão rachados apenas para dar estabilidade para esse forro PVC. E aí eu estou pintando de rosa, pintando tudo de rosa, porque as prateleiras desse quarto, elas são rosa. Mas lembrando que não é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho lá na minha cozinha e sala. Eu fiz recentemente, tem algum vídeo aqui no canal mostrando, fiz também uma prateleira assim, com o forro PVC. A diferença é que ao invés de eu usar o pallet para dar essa estrutura, eu usei bambus. Desde quando eu deixei isso secando ontem, só agora, hoje, já à noite, já finzinho da noite, que eu consegui voltar a trabalhar nisso, porque para além dos compromissos do dia, né, para além de cuidar das crianças, para além de estudar francês e espanhol, para além de fazer a minha ginástica, etc, etc, etc. Hoje eu decidi me cuidar, fazer aquelas coisas, né, que eu geralmente fico deixando para depois, tipo, fiz minhas unhas. Podem perceber que meu cabelo tá muito brilhoso hoje e sem frizz. Eu fiz aquela hidratação que eu falei que eu ia fazer, só que eu mudei de ideia, né? Porque eu toda semana tô passando ovo pro cabelo ficar menos... Pra ele ficar mais encorpado, que meu cabelo é muito fino, né? E só que eu ia deixar pra semana que vem, porque eu tinha que hoje passar um creme que veio com a tintura. Tem que passar uma semana depois da tintura. Mas aí resolvi misturar os dois. Aí misturei os dois, fiz essa hidratação com ovo e o cabelo está realmente mais encorpado e bastante brilhoso. De vez em quando eu até fico rindo olhando a gravação, porque eu acho que ele, inclusive, tá até parecendo que é peruca. Porque ele não tá ainda num tamanho assim. Eu não quero cortar, a não ser as pontinhas que eu vou cortando de vez em quando. Mas ele ainda não tá num tamanho assim. Não tá nem está Chanel, né? Porque ele já passou um pouquinho do tamanho do Chanel, nem está longo. Então, tá num tamanho muito... que eu nem gosto desse tipo de tamanho. E aí vai ficando assim, né? Parecendo que é uma peruca meio... parece uma peruca japonesa, porém loira. Sei lá, tá estranho, mas até ele chegar no tamanho que eu quero, ele vai ficar estranho assim mesmo. E bom, o que era para fazer hoje então está feito. Hora de dar um pouquinho de atenção para a criança que já está querendo dormir e me preparar para dormir também. E que amanhã seja um novo e belo dia para gente, que a gente consiga ter bastante produtividade no sábado, que seja um fim de semana que eu sinta que fiz, que prossegui com as coisas e consegui resolver várias coisas no meu dia. Que assim seja. Boa noite, até amanhã. Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 9 de agosto. Eu no mercado ver se eu encontro couve, porque de manhã costuma ter. Eles só compram duas pro bairro todo. Então, assim, se não for de manhã, só que agora já tá meio tarde, assim, já é mais de 9 horas. Era pra ter ido mais cedo. Mas aconteceu que o Franz Kafka está com dor de barriga. Então, na hora que eu fui dar comida a ele não quer comer. Aí tive que dar leite, dar pão e tal,
para ver se ajudava, para ver se ele ia fazer um cocô. Mas o que aconteceu? Ele voltou um pouco do apetite dele. Aí ele conseguiu comer metade da ração, só que ainda não quis fazer cocô. Aí se eu deixasse ele junto com a Matahari já comeu hoje direitinho. Ela não é de roubar comida de ninguém não, porque ela fica muito satisfeita. Ela é a que menos come. E aquilo que ela come, ela fica super satisfeita. Mas assim, se eu deixasse lá vasilhinha de ração para ele acabar de comer na hora que ele quisesse, qualquer movimento que ela fizesse, que ele pensasse que ela estava indo lá para comer a ração dele, ele ia bater nela. Aí assim, imagina eu aqui na rua e ele batendo nela. Então, comeu metade, tirei a vasilha dele, vim pra cá porque eu tinha que vir no mercado pra ver se encontro essa couve. Daqui eu vou lá na minha mãe, fazer a barba do meu padrasto. Aí daqui eu volto pra lá, aí eu devolvo a ração pra ele. Falei, ó. 1, 2. Eu vou levar um pra minha mãe. Minha mãe falou que não precisava de nada, que ela comprou coisas ontem em Matiz Baby. Mas será que ela comprou couve? Se ela não quiser, eu fico com as duas. Aí eu congelo. Agora já em casa, peguei alguns bambus que eu tinha cortado na lua minguante. E aí eu vou cortar 4 pedaços no mesmo tamanho que eu vou utilizar nessa prateleira que eu estou fazendo. Vocês só vão entender depois, quando estiver pronto. Não tenho maçarico, mas agora o que eu tô fazendo tô passando estes bambus no fogo para tratar esses bambus. Eu não tenho assim tanto conhecimento sobre isso, mas sei que isso é certo fazer. Acho que evita talvez dar bicho, estragar a madeira. Então eu faço assim, pelo menos aqueles que eu já fiz até hoje, aqueles trabalhos que eu já fiz até hoje, com bambus e que eu passei antes no fogo, é um material que até hoje está bom. Então eu continuo fazendo assim. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Tô na voz, talvez eu tenha que depois tirar a voz e colocar na ração, mas eu tenho feito muito isso por causa do som dos vizinhos. Se identificar no meu vídeo, aí eu tenho que tirar o som da minha voz falando. Aqui, olha como é que tá. Tem que tirar isso daqui, né? E aí, colocar uma outra lixa, né? Tá aqui, ó. A outra lixa que eu vou colocar. Então, o que eu fiz? Cortei e dei uns furos, tanto numa extremidade e na outra. Aí dá pra ver que na hora que eu fui furar, ó, o negócio não tá tão bom. Então, às vezes cedeu uma parte, mas não tem problema, tá feio, tá? Porque essa parte, ela não vai ser a parte principal dessa prateleira que eu tô fazendo. Isso daqui vai ser só pra eu colocar uma cortininha, na verdade, pra eu passar daqui e por aqui, passar um fio, pra eu poder colocar uma cortininha. Então não tem problema, eu posso também fazer outras coisas pra tampar a parte que estragou, né? Mas agora o que eu vou fazer vou trocar essa lixa, que tá muito fodida, e vou colocar essa outra lixa, vou dar uma lixadinha nisso daqui antes de pintar. Gente, agora eu vou pintar esses bambus, para eu deixar secar tudo, para depois eu também poder envernizar tudo. Começando, está no final do entardecer, começando a anoitecer. Aí sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu trouxe uma terra preta que eu tô colocando aqui nas plantas. Depois eu vou aguar essas plantas. Enquanto isso, também estou lavando roupa.
as roupas de malhar, as calças. Então, o problema de você morar sozinho é igual, por exemplo, né? Eu tenho muita roupa que mancha. Então, não vou colocar na máquina 2, 3 pecinhas, né? Então eu fico juntando peças da mesma cor para poder. Tem uma criança vindo aqui. Parou, criança. Olha aqui, olha aqui, olha a criança aqui. A criança. Eita, dá licença, filho. Eu não consigo fazer as coisas, a criança fica grudada na mamãezinha dela, né? Hein? Bom, aí é isso, né? Aí eu tive que juntar as roupas de malhar para poder lavar hoje. Bom, enquanto a futura prateleira sapateira está secando, vou mostrar para vocês uma coisa aqui. A parte de trás, né, dessa porta do quarto, eu já tinha pendurado essas bolsas aqui. Aí, aqui eu também tenho outras bolsas penduradas. Eu sei que você vai falar, ai, mas pra que tanta bolsa, gente? Como é que eu vou explicar? Cada uma é para uma ocasião, né? Diferente. Essas daqui, na verdade, não. Essas eu quase não uso. Quer dizer, se eu precisar, eu até uso, mas eu acabo usando elas para guardar coisas dentro delas, coisas que não cabem no armário. Então elas estão sendo utilizadas. Claro, se um dia eu tenho alguma festa, porque hoje em dia eu não vou em festas. Antes eu tinha um montão de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa, porque eu saía praticamente direto, de segunda a segunda. Eu saía e daí, por exemplo, essa daqui é uma bolsa muito boa para festas e tal, né? Hoje em dia eu não vou, mas imagina que eu vou querer usar ela. Aí eu só tirar as coisas que estão aqui dentro dela e sair, né? Mas, por enquanto, elas estão para guardar coisas, né? Já essas daqui eu uso bastante. Essa daqui, por exemplo, se eu tiver que fazer uma corridinha, aí eu tiver que levar água, essa aqui é uma bolsa que tá até bem velhinha, mas se eu tiver que levar água, alguma coisa assim, telefone, ela tanto dá para eu colocar, né, no braço, né, no ombro, como dá para eu amarrar na cintura, então me facilita. Essa daqui é uma bolsa também, eu adoro essa bolsa, devo ter uns 20 anos que eu tenho essa bolsa e ela é ótima, ela é excelente, né, porque cabe, né, ela é maior que a mão, então cabe algumas coisas e tal. Já essa daqui é muito pequenininha, mais para você sair, sei lá, ou para um teatro, alguma coisa assim, né? E aí você tem que levar o telefone e tal. Essa daqui é uma bolsa transparente, que às vezes, tipo assim, eu preciso ir ali correndo, ir lá na minha mãe, e aí eu levo ela. E essa preta, ela é um pouquinho menor que essa daqui, porque essa, como ela é um vermelho bordô, às vezes ela não dá, né, para todas as coisas. Tem outras bolsas também que depois eu vou mostrando e eu ainda preciso colocar. Lembra que eu ganhei da minha irmã umas bolsas que eu tenho que consertar? Então, aí o que eu fiz? Não tinha onde colocar as bolsas, né? Porque já estão algumas aqui. Então, aqui recentemente eu coloquei esse ganchinho, aí eu coloquei mais um ganchinho aqui e eu coloquei mais um ganchinho aqui. Foi tudo só realmente de aparafusar. E daí eu posso, né, tipo, mudar de lugar ou colocar outras bolsas aqui. É questão de praticidade. Bom, e daí como sobrou um pouquinho de tinta que eu tava pintando, né, esse negócio, né, da sapateira, eu vou usar essa tinta, vou só passar aqui uma lixinha, né, para tirar um pouco do brilho. Eu vou passar só nessa beiradinha da porta que eu vou passar essa lixa, porque aí eu vou reaproveitar aquela tinta
e passar aqui só para dar um chance nessa porta. Futuramente essa porta vai ser pintada e a princípio, do outro lado pelo menos, eu penso em, talvez esse lado também, em pintar essa porta de rosa. Eu gosto muito desse cinza clarinho dela, né? Mas é aquela coisa, né? Já tá ficando muito velho, né? Já tá, né, com vários problemas. E é bom mudar também, né? Ah, oui. Bom, eu tô fazendo isso agora. Amanhã eu devo fazer algumas listras, talvez, e deixar secar para depois eu poder passar o verniz marítimo. Ler agora para vocês um parágrafo do livro do Desassossego do Fernando Pessoa que eu li hoje. O cansaço de todas as ilusões e de tudo o que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o anticansaço de ter que as ter para perdê-las, a mágoa de as ter tido, a vergonha intelectual de as ter tido, sabendo que teriam tal fim. Cara, viu como é que uma simples coisa envolve tantas outras coisas? Eu penso muito sobre o cansaço da ilusão, hoje eu tenho preguiça. Bom, enquanto tudo está secando, eu decidi fazer uma arte, uma coisa que está na minha cabeça há muito tempo. Mas isso que eu estou mostrando aqui para vocês ainda não é a arte, isso é um rascunho que eu estou criando para mim mesma, porque eu quero fazer alguma coisa com o rosto do Milton Nascimento, do maravilhoso Milton Nascimento, querido Bituca. Só que eu queria fazer uma coisa meio pop art, porém não exatamente uma pintura, mas estou pensando muito em fazer um mosaico, na verdade. Mas eu estou fazendo esse rascunho em que eu vou pintar por cima do rosto dele, vou pegar uma tinta PVA, vou colocar um pouquinho de água, só para dar aquela coisa meio aquarela, né? Só para eu me servir como guia, como um rascunho para mim, para depois quando eu for fazer o trabalho de fato, eu saber onde que estão as cores que eu quero utilizar, quais as cores das sombras no rosto, é apenas para ser um guia para mim. Então, assim, a ideia ainda está na minha cabeça e pode ser que seja um trabalho que demore algum tempo para ficar pronto, mas vocês sabem que aí aos poucos eu vou mostrando essas coisas aqui no canal. Eu contei alguns meses atrás que eu participar de uma exposição que faz uma homenagem, né, ao Bituca, e aí eu já fiz, já está lá a jaqueta que eu fiz nessa homenagem, utilizando a frase da música dele, né? Escolhi "é preciso ter sonhos sempre", então a jaqueta é bem alegre. Mas eu tava com vontade de fazer alguma coisa assim também com o rosto dele. E aí, por esses dias em que vai me sobrando algum tempinho, eu vou fazendo essa experiência, porque a parte boa da arte é a gente poder experimentar sem cobranças e deixar vir o que tiver que vir, deixar colocar para fora aquilo que tiver que sair para fora. Mas é isso, por hoje nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.